Boa tarde a todos. Vamos começar o processo de iniciando a nossa reunião, nosso streaming via Facebook Live. Começando um pouco aqui 4 minutos antes, só para dar tempo para as pessoas e anunciando as pessoas que já estamos online. Iremos começar às 5h15. Meu nome é Tarso dos Santos. Prazer estar aqui com vocês que vão chegando, ou talvez se você escutou, vai escutar essa conversa mais tarde na internet, pelo Facebook Live. Eu vou colocar as minhas abelhinhas Olá. Não consigo ver quem exatamente está chegando. Tenho certeza aqui que a minha abelhinha está conectada. Olá. Tudo bem? Tá me escutando bem? Eu não sei quem está. Não dá para ver exatamente quem é, mas bem-vinda. Tudo bem, obrigado. Estamos aqui 2 minutos antes de começar a nossa live do Paul Stevens do Spirit Center. Mais um sábado aqui. Estamos juntos com a proteção dos nossos mentores. Fabiola, oi Fabiola, tô aqui. Eu também. Obrigado, Fabiola. Prazer vê-la você. Arizete, boa tarde, Arizete. Joinhas. Temos aqui 2 minutos de oportunidade para falar. Fique à vontade de escrever qualquer coisa. Aí a gente pode se comunicar. Oi, Rodrigo. Durante a palestra também, se vocês gostariam, pode se comunicar também, fazer comentários. Podem ficar à vontade também. Dá para ver umas carinhas pequenas aqui na minha tela, mas não dá para saber todo mundo que está entrando. Bem-vindos, falta 1 minutinho para começar com mais uma transmissão online. Estamos esperando você aqui na E2021 nessa terça. Obrigado, Fabiola, muito prazer, muito feliz, pois já tem uma escola de aprendizes do Evangelho remota, fazendo via Zoom 2021. É um prazer, a gente vai falar sobre... Nessa escola, nessa próxima aula, vai falar sobre Kardec, difusores da doutrina espírita, na história do espiritismo, né? Já tá craque, né, Fabiola? Chegando 5h15 aqui, muito prazer ver as pessoas que estão chegando. Prazer mesmo estar aqui com vocês. E a gente vai fazer uma pequena abertura, então, pedindo a permissão dos nossos mentores, do Paulo Estevão, que sempre nos acompanham e acompanham ainda assim agora remotamente. A gente vai aprendendo com eles e eles vão nos intuindo, todos nós, para como trabalhar online. Boa tarde, Eva. Como trabalhar remotamente e tendo fé que essa nossa companhia vai chegando, essas energias, essas preces, essa mentalização, todos nós juntos agora vamos conectando. Juntos agora
com os nossos mentores e com os nossos anjos da guarda. E levando nosso pensamento ao mentor da Austrália, que ele nos proteja, que ele nos dê a permissão de estar aqui tendo essa conversa online. Pedindo a permissão do mentor do Brasil, todos os demais mentores que nos abençoam, que podemos trazer um pouco de paz nesses momentos. Às vezes a gente nós estamos aqui em lockdown, isso fica meio ansioso. A gente pode usar isso como um momento de paz. E eu preciso da sua ajuda também, pessoal, que está aqui conectado, que pode colocar comentários também, que a gente vai fazer então uma palestra, um bate-papo aqui. Talvez mental, então, se não der escrever alguma coisa. A gente vai pedindo a permissão da nossa Mãe Maria, nosso Mestre Jesus, que Ele nos ilumine todos vocês aí na sua casa, na sua vida, entrando pelo seu lar e trazendo uma avalanche de energia bonitas, de flores que vão chegando no seu lar e abençoando com perfume que vai trazendo paz e harmonia no seu coração. Então, hoje o meu nome é Tarso dos Santos, sou aqui colaborador do Paulo Estevão, fazendo a nossa palestra, nossa conversa online, sobre mais um tema do Evangelho, do Espiritismo, de Allan Kardec, e hoje vamos cobrir o tópico Qual é o tamanho da sua fé? Baseado num dos capítulos do Evangelho, onde Jesus fala, principalmente, muito famosa passagem, onde ele deixa que Jesus nos fala que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer para uma montanha, move-se daqui e vá para ali, e ela moveria. E mais importante de toda essa passagem, dessas palavras, no final ele diz, nada seria impossível para nós. Se tivéssemos essa fé do tamanho de um grão de mostarda, nada seria impossível para nós. Lógico que o grão de mostarda é desse tamanho. E por quê? Parando para pensar, nós realmente ainda não entendemos essa força da fé. A força da fé, e a gente realmente não entende como somos capazes, o que somos capazes de fazer com essa fé, que movimenta montanhas, que movimenta dificuldades, que desbrava dificuldades, que pode curar, que pode movimentar sentimentos com a força da mente nesse fluido universal e pode transformar pessoas, pode transformar nações e quando colocamos no assunto mediunidade ainda essa força de bondade pela mediunidade, isso nos deslumbra por essa força da fé, o que ela pode fazer. E ainda temos um conhecimento ainda menor do que um grão de mostarda, né, sobre ela. Quando colocamos assim no meu dia a dia, no seu dia a dia, no nosso dia a dia, essa ideia da fé, veremos que o nosso sucesso em relação às coisas que estão na nossa vida, que desbravamos, não estão apenas baseados nas nossas aptidões, mas ainda na nossa confiança, na fé em nós e na fé em Deus. Se talvez a pessoa não gosta de usar a palavra Deus, mas na natureza, no cosmos, numa energia e nos desígnios de que tudo está certo. E muda essa perspectiva da fé, não apenas uma crença, mas uma análise mais profunda dessa energia, da existência de quem eu sou, não do que eu creio, eu sou, eu sei, não apenas eu creio. Isso se aplica em tudo, na nossa carreira. Se a gente não acreditar em nós mesmos, como é que a gente vai ter sucesso na nossa carreira? Se a gente
como é que podemos ter sucesso nas nossas relações se não podemos confiar no outro, ter confiança? E a nossa relação, segundo Haroldo Dutra, ele coloca muito bem, a relação com Deus é baseada na confiança em Deus. Se a gente não confiar, não temos fé. Como é que podemos ter paz de espírito na nossa vida se não temos confiança no Deus Tino, né? Eu troquei a palavra, interessante, apareceu isso na minha cabeça, a gente confiar no destino, né? Mas a gente faz o jogo se eu fiz esse jogo de palavra, trocar a palavra destino para Deus Tino, não é cappuccino, é Deus Tino, porque na verdade o destino que temos à nossa frente, lógico, baseado nas o que fizemos na nossa vida é traçado por Deus. Então, por isso que eu troquei a palavra para Deus Tino. Anyway, temos um pouco né, dar um pouco de harmonia aqui, de dar risada também. Mas anyway, e essa reforma íntima, como é que podemos fazer essa transformação da reforma íntima se a gente não acreditar que a gente pode fazer, né? E como é que a gente pode ter fé, ser bom? Se a gente não ter fé que a gente vai ser bom, como é que a gente vai ser bom? Tudo na nossa vida, se a gente não ter um pouco de fé, se a gente não ter... Aí a gente puxa a palavra positivismo, né? Como é que a gente vai atravessar as dificuldades sem positivismo, né? Se não temos fé, não saímos do lugar, não conseguimos fazer nenhum accomplishment, né? Completar nada. E ele ainda, lembrando que Jesus nos falou, né? E nada será impossível para nós. Porque a gente pensa, pô, isso é só uma analogia simples, mas será que se tudo é impossível, é impossível, não existe o impossível para nós, né? Lógico que existem coisas onde o que seja lógico e possível, que a gente não atravesse o respeito, né, do que é devido a outra pessoa. Isso seria não existe nada impossível ao nosso alcance, né? E Kardec, pelos espíritos passando essa mensagem, ele define a fé vacilante e a fé robusta, mas a necessidade dessa fé robusta, sendo a fé com a fé vacilante no oposto da fé robusta, que gera incerteza, a hesitação e abre caminho para ideias exteriores que são os adversários que nos colocam para baixo, né? A fé robusta dá perseverança, a energia, os recursos necessários para que a gente vence esses obstáculos nas grandes e pequenas coisas, né? E o nosso amigo Kardec, a gente analisa nosso mestre Kardec, se não fosse pela sua fé, pela sua perseverança, o Espiritismo não seria o que é hoje, né? Relendo, já preparando, Fabiola, para a aula que vem na IAE 2021, se não fosse por ele acreditar na verdade, independente de tantas pessoas que ficaram contra ele, viraram a costa para ele era parte da Academia de Ciência e Letras da época, onde proibiram a entrada depois que ele se tornou Allan Kardec, um homem muito respeitado, culto, publicações de livros, traduções, sabia tudo, matemática, tudo que você pode pensar, porque naquela época, né, existia o educador que ensinava tudo, né? Todas as ciências, desde as letras até a biologia. E ele, com muito custo, bravou essas dificuldades, colocando as suas próprias condições e atravessou todas as dificuldades com a ajuda dos espíritos, né? Claramente. E a gente vendo no trabalho de Allan Kardec, e ele escreve nessa parte do livro do Evangelho, e ele coloca as montanhas, né? Que as montanhas que Jesus nos falou, né? As montanhas que essa fé transporta, eu vou ler aqui um pouquinho, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material,
o egoísmo, o fanatismo cego, as paixões orgulhosas. São também as montanhas que embaraçam o caminho de qualquer um que trabalhe pelo progresso da humanidade. E, fazendo o apanhado de todas essas montanhas, isso às vezes está em nós e nos outros, né? Quantas vezes temos uma missão, temos um foco de uma coisa que queremos completar, nós mesmos, nossos pensamentos, começamos a colocar nós para baixo. Vem um monte de pensamento que vai ser difícil, vai demorar muito, se eu falhar. Vem aí a falta de confiança na gente, né? Se eu tomar o caminho errado, quanto isso vai custar para mim? É muito difícil. Tenho que ser realista, não dá para fazer. Vem todas essas coisas na nossa cabeça, né? E a gente não pode negar que a gente tem que ser cauteloso nos nossos planos, para a gente ver qualquer dificuldade que pode aparecer. A gente não pode ser assim, eu vou fazer isso, acabou, vai tudo dar certo, sem fazer um plano com cuidado. Mas o problema chega nessa cautela, né? A gente não transformar essa cautela em negativismo, né? E que a gente acaba sendo os perfeccionistas e acaba nos botando para baixo, que nós não somos perfeitos o bastante, não somos os bons o bastante para fazer isso. Se a gente conseguir vencer esses nossos complexos, esse nosso negativismo, a gente consegue ultrapassar e mover essas montanhas. E pense nas ocasiões da sua vida, quando esses pensamentos vierem e você falou assim, não, para, eu vou fazer. Não importa o que for, não importa se eu falhar, eu vou tentar. I have a go. E você conseguiu, né? Eu leio algumas coisas, e às vezes são coisas pequenas, que você parece que vai ser impossível de conseguir. O que eu vou perder? A gente tem medo da nossa imagem, né? Que é não apenas mais o orgulho, né? Que vem à nossa frente, e a gente tem medo da falha. Thomas Edison, de novo, muito famoso, mais de 1000 vezes ele falhou até conseguir o resultado de uma dos achados que ele conseguiu lá com a bateria, por exemplo. 1000 vezes ele errou. E nunca pegou isso como botar ele para baixo, né? E ainda mais os pensamentos dos outros, né? Que vêm e falam, não, você acha? Você não é capaz, não. Que isso, você está sonhando muito alto, seja realista. Estou falando dos conselhos destrutivos, não das críticas construtivas. Às vezes as críticas construtivas são bons para a gente tomar a realidade, ou a gente, né, tem que tomar ciência e arrumar aqui alguma coisa aqui e ali. Mas às vezes vem essas opiniões que desvia do nosso caminho, que põe a gente para baixo, né? E às vezes são baseados em orgulho, em vaidade das outras pessoas e tentam nos derrubar. E aí a gente, com a fé robusta, a gente não dá ouvidos a isso. Ainda mais difícil com a nossa transformação moral, com a sua reforma íntima, com a minha reforma íntima. Quantas vezes você mudou sua atitude e os amigos começam a ver que você está mudando, você fala assim, que é isso? Você virou padre? Agora? Parou de beber? Só porque você reduziu um pouco? Né, mudou o hábito, as pessoas estranham e começam a fazer esses comentários com você. Não deixe que as pessoas comecem a comandar a sua vida só por causa desses comentários, né? E eles acabam fazendo esses comentários só porque você está tendo sua transformação moral, né? Isso impacta os outros normalmente ao nosso redor. Mas lógico que a gente não pode misturar, né? E no capítulo do Evangelho é muito legal, ele coloca, não pode confundir fé com presunção. Sendo a fé baseada na humildade. A fé com humildade, né? A gente não é falta de humildade você falar assim, não, eu sou bom nisso que eu faço e eu vou fazer. Isso não é falta de humildade, né? Humildade é saber não se ostentar, né? Não botar o que a gente sabe esfregar na cara do outro, alguma coisa assim, né? Mas não é falta de humildade você reconhecer que você
botar você para cima, né? Mas tem uma historinha muito legal aqui que eu achei que exemplifica essa parte de dois monges, do orgulho, da presunção, né, e da humildade. Dois monges estavam fazendo uma travessia que era muito difícil. E era a sua última etapa para se transformar um monge, completar a sua final prova, né? Dois monges. Um era todo confiante, um se achava forte, tinha tudo para vencer. Mas era muito carrancudo. O outro era magrinho, muito cuidadoso, mas estava muito feliz. Era sempre muito feliz em geral, botava em prática a força do positivismo, tinha muita fé e seguia os ensinamentos de Buda. Tem sempre assim, um ruim e um bom na história, né? Mas vamos ver como é que a história se continua aqui. Quando se foram andar, passaram por um deserto, né? Tinha alguns vilarejos e passaram muitas dificuldades. O primeiro reclamava muito e falava muito, e logo ficava com a boca seca. O segundo ficava quieto e economizava água, né? Aqui vem, quando a gente fala muito das coisas que a gente quer fazer, a gente está se expondo, né? E as pessoas aí dá direito para as pessoas começar a dar opinião na sua missão, né? O segundo ficava quietinho, continuava. Por causa disso, o primeiro já foi ficando muito abatido e perdendo a liderança, né? Aquele primeiro, ele corria afobado e parava. O segundo continuava ali no seu ritmo, não se apressava, pois sabia que esse desgaste da ansiedade mantinha o passo constante e firme. Aí eu já começo a pensar aqui como é que eu faço as minhas missões aqui, nas minhas coisas, nos meus objetivos, se eu começo a ficar afoito, ser paciente e constante, né? Aí o primeiro, quando encontrava pedras no caminho, reclamava e ficava desanimado. O segundo, observando as pedras, né? Já observar para não machucar de novo. Então o segundo já aprendendo com as pedras, porque é uma coisa, a gente falha, pisa na pedra, reclama, e de vez de prestar atenção naquele problema, não vou prestar atenção nesse problema, porque eu vou perder aqui. Mas o ensinamento para aquela falha é grandioso, né? Isso Thomas Edison fazia, aprendia com essas falhas, né? A gente fazia nossa vida. Continuando, passaram por alguns vilarejos e as pessoas eram pessimistas. Falavam que eram loucos de fazer essa viagem e que iam morrer. O primeiro ficou aflito. Aliás, as pessoas já conheciam o lugar, né? O segundo manteve a concentração, foco no plano que já tinha traçado. Não deu ouvido às críticas destrutivas. Aí o primeiro resolveu parar e descansar num dos vilarejos. O segundo resolveu continuar, não deu ouvido. O segundo conseguiu passar por uma ponte bem pequena e acabou descansando numa caverna. Mas, durante a noite, veio uma chuva e derrubou aquela ponte. O primeiro ficou barrado e não conseguiu passar. Chorou e amaldiçoou a chuva. O segundo pegou a água da chuva, que estava já sem água, e continuou sua jornada. O segundo chegou no outro mosteiro e esperou um ano e conseguiu muitas coisas, grandezas, com suas conquistas, seu coração, dedicando seu trabalho ali naquela área, trabalhando nos vilarejos em volta, mas decidiu voltar para encontrar o amigo que já tinha visto há um ano. Ele nunca chegou no destino. Aí chegando na vila, na última vila que ele tinha visto, o encontrou. Estava casado. Ele contou a sua história, que estava muito triste, bebeu muito, arrumou trabalho ali, mas depois que arrumou o trabalho, encontrou a sua parceira. Não era mais monge, mas agora se dedicava para aquele grupo ali. E estava feliz e não era mais mal-humorado. E o primeiro entendeu isso com um grande ensinamento, que cada um com a sua jornada de fé. Se a gente não sabe, se você não sabe a sua, Deus sabe.
e vai te ajustar o seu caminho para colocar. E ele manteve esse aprendizado para sempre. Essa é uma história muito interessante, né? Porque quem diria que o primeiro carrancudo acabou nessa sua missão de encontrar o que ele precisava para ele, né? Então, às vezes a gente está no nosso caminho, a gente tem o nosso foco, a nossa fé, mas se a gente não está o caminho, as portas se abrem ou fecham, observamos essas portas que se abrem, que é o caminho para a gente seguir, né? E para ele, o primeiro era aquelas portas, que assim ele se tornou tão feliz. E a gente se defronta, né? E a nossa fé é muito testada em relação às dificuldades dolorosas que se aparecem e em nossa frente a gente não tem controle nenhum dessas dificuldades, né? E não importa quanto inteligente a gente é, quanto dinheiro a gente tem, e a gente não tem controle sobre elas. E vai desencadeando uma situação a outra. Chega o momento que a gente fala com Deus e pergunta: o que você quer de mim? Por que passo por isso? Por tudo isso? Me ajuda a entender. E a mensagem vem, mas talvez a gente não entende às vezes a mensagem que vem. E Chico dá um ensinamentozinho para botar a gente para pensar sobre essa situação, porque dentro da situação a gente não consegue entender. E Chico fala: uma vez uma pessoa estava reclamando muito sobre as dificuldades, os problemas. E Chico pegou a mão da pessoa e disse: filho, se a vida fosse muito doce, ia dar diabetes. Né? Chico tinha o seu humor, né? E a vida não é doce, né? Às vezes é, às vezes não é. Às vezes o doce não é exatamente o doce que a gente queria, né? Chico botou um humor bem preciso aqui. Mas na verdade, como estamos dentro de uma situação, não entendemos. Só depois de anos vamos entender a experiência de quando estamos fora dessa situação é que a gente vai entender o que estava acontecendo com a gente naquela situação e fez a gente passar por isso. Às vezes são situações que a gente mesmo criou, né? Então a gente entende que essas portas, essas dificuldades que vão surgindo na nossa vida, vai deixar a gente mais forte, vai nos transformar de uma forma, e se a gente aprender com elas, a gente vai se transformar, vai ser um bem muito grande para a gente. Vai nos deixar mais fortes, vai nos dar conhecimento que transcende a nossa vontade. Porque existem coisas que transcendem a nossa vontade e são desígnios, são coisas que já estavam no destino, né? E a gente abraça ela com braços abertos na nossa luta. Estou aqui de olho aqui, só falta 6 minutos. Né? Uma outra historinha aqui que põe um exemplo muito bem da Dona Amália. Dona Amália e Georgia estavam conversando, Dona Georgia, Dona Amália, e a Dona Amália, ela estava trabalhando muito, a Dona Georgia, ela muito presunçosa, né, querendo humilhar, falou assim: nossa, eu não entendo como você trabalha tanto. E a Dona Amália estava explicando a sua vida, que da parte da família eles tinham muitas terras, e ao longo dos anos a vida começou a mudar para ela, né? Que nasceram os gêmeos, e o segundo, o Pedrinho, ele nasceu paraplégico. Mas ela teve muita fé, paraplégico. Ela tinha muita fé, mas o marido nunca aceitava o Pedrinho nessa situação. Porém, muito bom, eles tiveram muitos médicos, mas ainda a situação ficou mais difícil. Ela é uma pessoa muito de fé. E... Obrigado. A criança já querendo entrar aqui. E passando por um dia,
a plantação pegou fogo e o marido subiu no cavalo e foi para dentro da plantação onde estava pegando fogo. Ele acabou caindo, se machucou as costas e ficou também paraplégico. E as dificuldades foram surgindo porque agora ela, que também tinha conhecimentos administrativos passados pelo pai dela, por ironia, o marido nunca tinha deixado ela participar, agora ela tomava conta de toda a fazenda. Com muita luta, porque as pessoas não aceitavam no começo trabalhar com uma mulher, fazer negócio com uma mulher, aceitaram depois. E agora ela tomava conta de toda a fazenda. O pai entendeu agora a situação do filhinho, enquanto a depender dos outros. A filhinha não aceitava não ter muitos cuidados. Agora, com essa situação, começou a ajudar ela ainda mais, aprendeu a sua lição. E ela, deixando a parte que escreveu no final, com a sua fé, aprendeu que não importa a ventania que vem, o que importa é quantas raiz temos com a sua fé na terra, como uma rosa bem firme com a sua fé enterrada na terra. Não importa o vento que vir, ela vai aguentar qualquer ventania das dificuldades que venham na nossa vida. Então, finalizando, como podemos ter fé no futuro diante dessas dificuldades que não temos capacidade de ter controle e vai deixando a gente ansioso e vai deixando a gente, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Só a fé, só a prece, confiança em Deus. Sem confiança, a gente não consegue ter fé. E é como, né, uma passagem muito bonita do livro Coragem, de Chico Xavier, ele fala, como náufrago, que diante da tempestade na água, de vez olhar para o lodo do fundo do mar, olha para frente, em busca da terra firme. Né? Quanto mais a gente olhar a pedra que a gente chuta, mais tempo a gente perde. E é assim nas nossas dificuldades. Não adianta a gente gritar, a gente aceita, usa a nossa inteligência, nosso coração para ir adiante, né? E é como o nosso monge, né? Como aprende a lidar com as pedras no caminho, né? Então tá. Muito obrigado, gente. A gente vai finalizando aqui a nossa transmissão. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Elisete, a Marta, todos os coraçõezinhos aí, todos os joinhas, as pessoas que estão presentes e aqueles que vão ouvir essa transmissão. Obrigado, Elisete. Obrigado pelo seu apoio. E a gente vai finalizando com a nossa vibração. Que vocês me ajudem a mandar essas vibrações. Que essas vibrações, com fé, possam fazer coisas que a gente nem acredite, né? No Deus Tina, isso aí. Não é cappuccino, né, Maria? Deus Tina. Então a gente vai fazer a nossa vibração. Vamos vibrar pelo Afeganistão, gente. Que as nossas forças, as nossas fés cheguem a essas pessoas que estão em pânico. Possam acalmar aqueles que estão no poder no momento. Que essas preces possam chegar a essas pessoas, porque eu acredito que a maior necessidade ali no Afeganistão agora é calma dos dois lados. E com essas vibrações nós podemos ajudar. Que a bondade de Deus, de Jesus, nos ajude a emitir com as nossas próprias forças. Que nós mandemos essas vibrações para os nossos amigos, para os velhinhos que estão sozinhos, com a solidão, ainda mais nesses dias. Pelas crianças desamparadas,
pela nossa família lá no Brasil, aqueles que estão sofrendo de Covid, estão nos hospitais. Vamos vibrar pelos nossos lares, vibrando por você, por mim, que essa energia caia sobre nossas cabeças, ilumine nosso lar. Obrigado e assim seja, gente. Tchau.